Bom dia, amados. Bom dia, filhos, bom dia, filhas. Bom dia, irmãos, bom dia, irmãs. Sigo o caminho da minha vida. Este agricultor segue o caminho da sua vida. Numa das minhas jornadas, encontrei outro agricultor e começámos a conversar sobre a vida. Pergunto eu para esse agricultor: a vida é fácil ou a vida é difícil? E o outro agricultor responde: por vezes a vida é fácil, por vezes a vida é difícil. Agricultor amigo, por vezes a vida é fácil, por vezes a vida é difícil. O que tem este agricultor a dizer-vos sobre a vida? A vida é fácil, a vida é muito fácil. E para quem entende, torna-se ainda mais fácil. No entanto, tendem atenção. Sendo fácil, não significa que não seja dura, árdua, com muito esforço, dedicação, trabalho. A vida é fácil, mas ao mesmo tempo é cansativa. Não vos iludeis. Descemos do paraíso. No paraíso vivíamos como nós queríamos viver. No descanso era só comer e beber. Descemos a esta terra e Deus deu-nos outro caminho. O caminho do esforço, do trabalho, de nos aplicarmos. Porque se quisermos viver verdadeiramente esta vida, esse é o caminho de Deus. Então, a vida é fácil. Temos de entender, temos de conhecer quais são os caminhos corretos. Os caminhos corretos são os caminhos de Deus, são os caminhos que estão inscritos no Antigo Testamento. São as leis antigas, não são essas leis modernas, que a lei que a Igreja anda por aí a propagar. A Igreja, não só a Igreja, a sociedade. São leis que não são corretas. Quando vemos que algo moderno está a ir contra a lei antiga, tenho quase a certeza absoluta que é a lei moderna que está a falhar. Normalmente é assim, porque a lei antiga é justa, é reta, é o caminho do meu Pai, é o caminho da vida. Esforcemo-nos por a entender, compreender, para que ela nos entre no coração, para que sigamos a lei antiga e a vida torna-se fácil. A vida é muito fácil. Nós complicamos a vida. Nós complicamos. E eu aí também falo com autoridade, porque eu compliquei a minha vida e compliquei-a de sobremaneira. Falo com autoridade. Não estou aqui a dar papaias para o ar. Não. Eu compliquei muito a minha vida, porque me desviei da lei da vida, da lei de Deus Pai. Amados meus, esforçai-vos por andar na lei, porque a lei não é mais que regras de trânsito. E nós vivemos nesta sociedade moderna e temos que aceitar as regras de trânsito.
Todos nós cometemos deslizes. Eu também os cometo. Desvio-me da lei. A lei foi criada, a lei de trânsito foi criada para nos protegermos e protegermos os outros. Quando nos desviamos da lei, o que acontece quando nos desviamos das regras de trânsito? Escapamos uma e outra vezes. Por vezes apanhamos uma cajadada da polícia, mas isso são mais uns euros e uns pontos a menos na carta. Já me aconteceu mais de uma vez. Aí a vida continua. Mas por vezes, o meu Pai, que é um Deus terrífico, é um Deus castigador, Ele então levanta o seu cajado e pimba nos lombos de quem não cumpre as regras de trânsito. E há mortes, há pessoas paralíticas, há acidentes graves. Tal como a lei do antigamente, assim é a lei de trânsito. Não é contra nós. Está lá para nos ajudar. E nós somos livres. Eu sou livre. Eu, todos os dias, saio da lei de trânsito. Eu, todos os dias, saio da lei de Deus. Sou humano, mas tendo atenção, devemos esforçar-nos por cumprir a lei do trânsito e também nos devemos esforçar por cumprir a lei de Deus, a lei que os nossos antepassados viram que se seguíssemos aqueles conselhos, a nossa vida seria mais fácil. O Antigo Testamento resume-se em muito a isto. Eram homens bons, mulheres boas que queriam o melhor para os filhos e viram o que é que acontecia ao longo de gerações. E então escreveram aquelas orientações para vocês não sofrerem tantos tormentos na vida. Porque se eu estivesse naquele tempo, também o faria. Quando olhava à minha volta e via sofrimento, filhos meus, não vais por este caminho. Nós somos livres. Nós somos livres de seguir ou não as leis de trânsito. Eu as infrinjo. Vós a infringis. Mas tende consciência, somos responsáveis pelo que nos acontece. Por vezes, é mesmo a vida que é tramada para connosco. Nós vamos bem e algum caminhão vem ter para cima de nós. É a vida, não ficamos cá para sempre. No entanto, na maior parte da vida, nós somos responsáveis por como o nosso automóvel é conduzido. Nós somos os maiores responsáveis pelos caminhos por onde a nossa vida se está a guiar. Deixemo-nos do espírito de Satanás. Penso que é a primeira vez que refiro este horrível espírito. Vós provavelmente sabereis o que significa Satanás. E então, Satanás simplesmente significa o acusador, aquele que culpa. Ou seja, meus irmãos, minhas irmãs, quando nos deixamos possuir com esse espírito, de culparmos a nós mesmos, culparmos o outro, acusarmos, estamos a ser possuídos pelo espírito de Satanás.
E esse espírito, esse estado emocional é dos mais nefastos para o ser humano. Os nossos antepassados tentaram alertar-nos. Irmãos, sede responsáveis. Contra Satanás, a responsabilidade própria dos outros. Responsabilidade. Responsabilidade é o que falta neste mundo. É um mundo de homens livres e mulheres livres, mas de muita responsabilidade. Quando mistura-se a liberdade e a ausência de responsabilidade, surge o caos. O caos é a morte, é a destruição. A nossa civilização encaminha-se para a destruição. Porque há liberdade e as pessoas não estão a ser responsáveis. Homens e mulheres não estão a ser responsáveis. Homens e mulheres deste mundo, esforçai-vos por ensinar a responsabilidade, porque este é um mundo livre, é um mundo sem regras de trânsito, é um mundo sem regras da vida. Praticamente já ninguém segue as leis de meu pai. Andamos desnorteados sem regras. E então, imaginem o mundo dos nossos automóveis sem regras. É um mundo de acidentes, de grande sofrimento. É um mundo onde eu vivo. Este é o mundo onde eu vivo. Políticos, ouvi a minha voz, esforçai-vos por incutir o espírito de responsabilidade a toda a população, porque, amados políticos, vós vejo-vos agir bem. Neste momento em que uma peste se caiu sobre nós e surgiu uma vacina, vejo que vocês estáis a ser bons pastores. Deram-nos a escolher o seguinte: continuamos a ser livres. Então, os políticos inteligentes e sábios que são, dão-nos a escolher o seguinte: ou têm um cartão que apresentem quando querem ir a muitos espaços, ou então têm que apresentar um atestado em que não tens Covid. Medida sábia e inteligente. Continuamos livres, mas não somos livres. Mas, digamos, estou completamente a favor desta ideia. Não sei qual foi o político que a teve, mas não foi só tê-la, eles estão a implementá-la. E é uma lei sábia, porque assim não estamos a ter o problema que está a assolar a América, que não consegue sair da taxa de vacinação dos 50%. Porque estão a ir por caminhos contrários a estes. Estão a dar dinheiro para se irem vacinar. Não resolve. É muito mais inteligente esta ideia da velha Europa. Funciona, dá milhões, vamos ser quase todos vacinados e no final o Covid-19 vai deixar de existir. Obrigado, políticos. Obrigado, políticos portugueses, europeus, por nos estardes a conduzir tão bem nesta questão. Os políticos não são só tontos, não cometem só erros. Vejo muita sensatez, muita sabedoria no que estão a fazer, a conduzir este imenso rebanho que é a Europa. Obrigado a todos eles. O meu apreço. Irmãos e irmãs, vou deixar-vos. Vou pedir a meu Pai que vos envie o Espírito Santo
o Espírito da sabedoria, para que podeis ouvir as minhas palavras e as podeis entender. Meu Deus, meu Pai, Todo-Poderoso, enviai sobre os meus filhos e filhas o Espírito da sabedoria. Meu Pai Todo-Poderoso, enviai sobre meus filhos o Espírito Santo.